Muito obrigado a todos, muito obrigado à FNAC, muito obrigado à Fundação e em particular ao professor António Barreto, muito obrigado também aqui ao professor Jorge Calado. Eu, antes de iniciar esta conversa, vou fazer uma pequena introdução. Quando o António me convidou para eu dirigir a 21, portanto o anuário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, logo no primeiro número surgiu a oportunidade de pedir um texto ao professor Jorge Calado. Eu, como sabem, fui muitos anos diretor do Público e o Jorge Calado era o colaborador que nós não podíamos ter. Não podíamos ter porque ele era colaborador do Expresso e o Expresso tem uma dimensão que, em certas alturas, o Público nunca conseguiu ter e, portanto, nunca o Jorge Calado foi um colaborador do Público, como é um emérito importante e incontornável colaborador do Expresso. Portanto, para mim, a possibilidade de pedir um texto, trabalhar diretamente com o Jorge Calado, era entusiasmante em si só, portanto, era uma coisa nova, uma coisa que me entusiasmava. O seu primeiro texto, para o número 1 da revista, é um texto, a meu ver, maravilhoso, interessantíssimo, sobre um tema, enfim, nós estávamos há 2 anos, a situação, há quase 3, a situação não é muito diferente de hoje, já estávamos na crise, e é um texto sobre a relação entre criatividade e crise. Se os momentos de crise geram ou não momentos de maior criatividade, ou pelo contrário, destroem a criatividade. Portanto, um tema em aberto, um tema muito interessante e um tema que ele tratou de forma magistral. Quando estávamos a preparar o segundo número, o António disse: olha, sabes que houve uma descoberta importante há umas fotografias, nessa altura estávamos, salvo erro, pouco tempo depois da inauguração da grande exposição do Gerardo Castelo Lopes, aquela exposição que esteve ali no lugar, perto do Marquês de Pombal, e ele disse, de repente descobriu-se que havia umas fotografias que ninguém conhecia, que estavam, eu não sei se me vou enganar, mas depois o Jorge corrigirá, estavam num saco por trás de uma poltrona, uma caixa por trás de uma poltrona, num sítio recôndito da casa de Paris, umas fotografias de Praga. Sabia-se que ele tinha estado em Praga, que ele tinha ido a Praga várias vezes, não sabia-se que havia uma fotografia tirada em Praga, em 1957, uma fotografia que várias vezes tinha sido publicada e que era de alguma forma um símbolo da condição humana, que é aquela imagem que está ali. É uma imagem muito curiosa, porque é uma imagem de uma pessoa a primeira de todas, portanto, uma imagem de um asiático, que podia ser Praga, mas podia ser qualquer outra cidade. Portanto, é curiosamente uma fotografia de Praga, a única fotografia de Praga que se conhecia do Gerard, mas curiosamente não tinha que ser Praga, não podia ser outro lugar, e inclusivamente o rosto fotografado é de alguém que claramente não é um centro-europeu, ou pelo menos não é de origem centro-europeia. Portanto, e de repente há um espólio que é descoberto. Então surgiu a ideia de fazer uma primeira publicação dessas imagens no número 2 da revista 21. São, destas 22 imagens que estão aqui, salvo erro, foram, eu não me queria enganar nas contas, mas foram 19 que foram publicadas, 20. Ou foram 20 que 20 foram publicadas, aquela foi publicada em pequenino, só para as pessoas recordarem, e depois foram publicadas as outras imagens, e entretanto, mas isso depois o Jorge explicará melhor, nesta exposição ainda acrescentam-se 2 outras imagens, essas tiradas em 1971, portanto, alguns anos depois. O meu entusiasmo foi múltiplo. Primeiro, porque eu sou um fã de Gerardo Castelo Lopes, o que não é difícil, ele é seguramente um dos grandes nomes da fotografia portuguesa de sempre, e talvez o grande nome do século XX, não sim, há mais 1 ou 2 candidatos, mas muito poucos. Depois, porque 1957 é um ano que para mim me diz muito, eu nasci nesse ano. Portanto, é uma coincidência, mas ainda há pouco, quando me diziam aqui, que pena não termos descoberto as outras fotografias antes, aquelas 2 de 71, eu disse, não, estragava o título e não acrescentei, estragava o meu ano de aniversário. Portanto, não, deixa estar o 57, temos hoje qualquer coisa de novo para mostrar aqui. E, finalmente, há 2 outros motivos que são também muito relevantes, falaremos um pouco deles, penso eu, durante esta conversa. Um é a cidade de Praga, ser a cidade de Praga. Praga não é uma cidade qualquer na Europa, e Praga em 1957, um ano depois, Hungria em 1956, é um momento
é um momento importante. Todos aqueles que têm uma ideia do que foi a história europeia no século XX, do que foi o pós-guerra, do que foi a cortina de ferro que caiu sobre a Europa nessa altura, o que aconteceu a essas cidades do leste europeu, de que Praga é seguramente uma cidade emblemática, não apenas porque 11 anos depois, não, 9 anos depois destas fotografias, ou 11 anos depois, perdão, estou aqui, 11 anos depois, em 68, haveria os acontecimentos, haveria a invasão soviética, não apenas por isso, mas também por aquilo que já acontecia nessa altura, é também uma cidade emblemática. Aquilo que eu encontro também muito importante aqui, e sobre isso talvez fosse a primeira questão que eu colocava ao Gerard, é que, não sendo aquilo que nós poderíamos designar como uma reportagem política, é um retrato que diz bastante do que era uma cidade para lá da cortina de ferro nos anos 50. Pelo menos é essa a leitura que eu tenho dele, e julgo também em alguns pormenores, nomeadamente um que penso que tem a ver com o calçado. É muito notado nas notas que o Jorge fez a propósito dessas fotografias. Pois, muito obrigado por aquilo que referiu a meu respeito e merecido na maior parte. E muito obrigado ao António também por ter dado esta oportunidade de apresentar assim ao grande público um trabalho praticamente desconhecido, Gerard Castelo Lopes, de quem tive a honra de ser amigo e depois de fazer a grande retrospectiva dele, de estudar e conhecer em grande pormenor a sua obra. De facto, quando se descobriram estas fotografias de Praga, para mim foi um espanto, porque por um lado eu encontrava o Gerard que eu conhecia nas fotografias, mas por outro lado eu encontrava qualquer coisa de diferente e de muito importante, que era o retrato de uma cidade, não através dos seus monumentos, mas através do ambiente e da vida cinzenta que lá se vivia. Uma das coisas que eu reparei é que havia uma centena de fotografias que ele tirou e não havia fotografias de monumentos, praticamente nada, ou se aparecia algum, era assim ao longe, porque aquilo que o interessava eram as pessoas, era de facto a condição humana, a maneira como as pessoas se relacionavam umas com as outras nesse grande teatro do mundo que é a rua. Não havia fotografias dos monumentos e das belezas de uma cidade mais extraordinariamente bela na Europa. Não havia fotografias da Ponte Carlos, não havia fotografias da Catedral de São Vito, etc. É claro que já agora posso adiantar um bocadinho, quando depois soube, e a Daniel, quem presta aqui a minha homenagem e a minha gratidão, toda a confiança que sempre depositou em mim, e que depois, no fim, com certeza terá uma palavra a dizer. Quando ela me disse, porque eu perguntei-lhe, mas o Gerard com certeza que voltou a Praga várias vezes. E ela disse, sim, depois de nos casarmos, em 1971 fomos a Praga. Mas também já só vi essas fotografias já depois de ter escolhido o portfólio. E depois quis ver quais seriam as fotografias que ele tirou quando voltou. Aí sim, aí já há fotografias de monumentos, da Ponte de Carlos, etc., porque, no fundo, eu julgo, não sei, tu confirmarás, que ele levou-te a Praga para te mostrar a cidade, também como turismo, etc., etc., e, portanto, com uma perspectiva completamente diferente, e assim, como uma pessoa que vai a visita uma cidade, digamos, pela primeira vez, devia ser possivelmente a primeira vez que tu ias lá, não? E a única. Não pode evitar fazer também, digamos, uma turnê turística. Mas o que me impressionou de facto aqui era várias coisas, e eu tentei de certo modo mostrar isso no arranjo que dei aqui às fotografias, que é completamente diferente daquele que tem no portfólio, porque no portfólio as fotografias só dialogam uma com a outra, quando muito, não é? Às vezes podem-se pôr duas numa página, mas é sempre um número limitado. E aqui temos, de facto,
20 imagens de 57 a dialogar umas com as outras. E há 2 ou 3 coisas que eu reparei. Primeiro, a presença ou de polícia, ou de guardas, ou de militares em todo o lado, ou em muitos lados. Em segundo lugar, não me parecia que as pessoas fossem felizes. Há ali uma das fotografias mais extraordinárias que ele tirou, para mim, é aquela daquele casal que está ali, que parece que está encurralado, um jovem casal, ali num canto, num diedro, que estão, obviamente, não numa situação muito feliz. Por outro lado, a presença e a importância que têm as lojas. O Gerard, como todos sabem, era uma pessoa que tinha pudor em fotografar pessoas frontalmente. É por isso é que aquele retrato que fazia parte do seu portfólio, foi exibido muitas vezes, do asiático, numa rua de Praga, podia ser tirado em qualquer altura, em qualquer cidade, é extraordinário, porque ele quase nunca fotografava uma pessoa frontalmente. Fotografava as pessoas quando estavam de costas, fotografava os miúdos, porque as crianças gostam sempre de ser fotografadas, e também fotografava os velhos, porque os velhos, quer dizer, estão a 2 pés para a cova e, portanto, já não se importam, tanto se lhe faz que pareçam bonitos ou que estejam penteados ou despenteados. Ora, aqui, estas são 20 fotografias, o Gerard tirou, talvez, foi 3 rolos, portanto, à volta, uma centena de fotografias. E claro que eu escolhi estas porque o portfólio era limitado, mas haveria outras tantas com as mesmas situações. Mais militares, mais polícias, mais guardas, mais pessoas a olhar para as montras das lojas. E há várias razões para isso, que depois, se quiserem, poderemos falar. Eu acho que uma das coisas de facto muito impressionante nestas imagens é essa. Eu diria que se estas imagens fossem conhecidas mais cedo, vou dizer uma coisa um bocado atrevida, mas se fossem conhecidas mais cedo, se tivessem sido conhecidas nos anos 60, nos anos 70, e não fossem apenas conhecidas em Portugal, eu atrevo-me a dizer que aquela imagem do canto ali adiante se poderia ter tornado uma imagem icónica do que eram aquelas cidades e aqueles ambientes. Aquele casal encurralado, como muito bem disse, é uma imagem que tem imensa coisa, quer dizer, acho que tem, não apenas pela sua construção, mas também pelo que ela simboliza, é seguramente uma imagem fortíssima. E ali, como não estão em primeiro plano, até estão a olhar para a câmara. Uma das coisas que eu ia perguntar precisamente é isso, é que terá sido, quer dizer, que explicação é que se pode encontrar para ter sido apenas aquela imagem do asiático a surgir? Terá sido o facto de ela ser de facto tão rara na obra de Gerard que ele acabou por escolhê-la como símbolo de alguma coisa que não era obrigatoriamente Praga, mas como disse, a condição humana? Pois é, a alcunha da imagem era de facto a condição humana, segundo bem, lembro-me do Gerard também se referir a isso, que a Daniel confirmou. Portanto, no fundo, aquilo representa uma pessoa, qualquer pessoa da humanidade em qualquer sítio. Porque é que ele não usou as outras, que estão aqui outras igualmente belas ou diferentemente belas e significativas? Não sei, talvez porque naquela altura, quer dizer, o regime também não era fonte de grandes alegrias, não é? E, portanto, há o Portugal salazarento, que rima com cinzento, e, portanto, não queria trazer mais desgraça e falta de liberdade para aquilo que se conhecia. E, possivelmente, também, quer dizer, nos anos 50, o Gerard fotografou muito, mas sabemos que ele praticamente desistiu de fotografar em 1966, porque não havia o mínimo interesse na fotografia em Portugal. Era muito difícil publicar fotografias, não havia galerias, não havia praticamente exposições de fotografia de nenhuma espécie, nem coletivas, nem individuais.
Portanto, era uma atividade extremamente frustrante. E é significativo que ele, deixando de fotografar, digamos, com o olho de quem quer estar a criar uma obra de arte, em 1966, só volta a fotografar em 1982, porque é nesse ano que ele tem a primeira exposição individual em Lisboa, na Éter, pelas mãos do António Sena, filha de um grande companheiro de fotografia do Gerard, que foi o arquiteto Sena da Silva. A propósito, agora está uma exposição na Cordoaria, mas eu dispenso-me de falar sobre ela. Portanto, ele volta, quando começa a haver, digamos, condições para o artista mostrar e partilhar, porque eu acho que há exceções, evidentemente, mas os artistas têm isto em comum com os cientistas, não é? Gostam de partilhar aquilo que criam. Essa é uma das motivações que leva um cientista a fazer uma descoberta e a publicá-la e a partilhar isso com os seus colegas e com, digamos, o povo em geral, em princípio, e o artista da mesma maneira. Portanto, a partir de 1982, a Éter começa a fazer um levantamento que foi extraordinariamente importante na história da fotografia portuguesa, um levantamento sistemático das grandes figuras da fotografia portuguesa do século XX, e nessa altura, quer dizer, o Gerard renasce como fotógrafo e fotografou praticamente até à morte, continua a fotografar. Há uma outra coisa que também, enfim, tenho possivelmente uma explicação, mas gostava de saber se faz sentido. O Portugal que ele fotografa nos anos 50 é um Portugal que vive em ditadura, também é um Portugal indiscutivelmente com muitos aspectos triste, é um Portugal também cinzento, é uma Lisboa que talvez surja. Eu talvez, se comparássemos das fotografias de Lisboa, pelo menos aquelas que têm sido mais expostas e mais mostradas, há fotografias que são claramente urbanas. Estas são fotografias muito urbanas, claramente fotografias de uma cidade. E há muitas fotografias do Gerard, mesmo sendo fotografias de Lisboa, são fotografias de um país, se calhar, mais rural, em que parece talvez menos urbano. Mas seja lá como for, eu diria que, num apanhado geral, elas talvez não sejam tão tristes como estas. E eu pergunto, isso é porque esse foi o retrato que ele fez, ou isso também é um fruto da seleção? Há uma história curiosa que eu já vou contar, e que foi a Daniel, julgo que o irmão do Gerard é que revelou, o José Manuel, mas já vou contar essa história. Em primeiro lugar, para responder à sua pergunta, eu nunca achei que as fotografias do Gerard dos anos 50 fossem fotografias do Portugal salazarento, triste, etc. Quer dizer, são as fotografias do Portugal real, muito pouco desenvolvido, ainda fundamentalmente agrícola, onde as pessoas tinham hortas, onde havia quintas. Eu lembro-me, já foi há muitos anos, há um meio século, não é? Mas era estudante do técnico, no Instituto Superior Técnico, e na quinta-feira da Ascensão íamos para os terrenos do aeroporto. Já existia o aeroporto, mas ali na subida do relógio, aquilo eram tudo campos de trigo e oliveiras, e então podíamos escolher ali papoilas, que é a alegria, os malmequeres, que é dinheiro, porque são amarelos como o ouro, um raminho de oliveira, que é a paz, e era mais outra coisa, é uma espiga de trigo, que era a fartura, não é? Portanto, de facto, o país, o centro de Lisboa, era rural, viam-se carroças a vender a hortaliça nas ruas, vinha o homem com os cabazes de morangos de Sintra, etc, etc. Portanto, era esse o país que existia. Mas se nós olharmos para as fotografias dos anos 50, dos outros países, na Itália, bem sei que veio da guerra, mesmo em Inglaterra, ou mesmo em França, etc., também se existe a mesma, não digo tristeza, mas dificuldades, misérias, até que era uma Europa saída da guerra, onde havia racionamento, os miúdos andam rotos, etc. Mas muitas das fotografias do Gerard são extremamente alegres, até aquelas que têm os miúdos na rua a brincar, que se encontram, são semelhantes, ou da mesma qualidade, ou com a mesma simpatia
que, por exemplo, as fotografias do Roger Main, que fez a mesma coisa nos bairros mais excêntricos de Londres. A história, de facto, estas sim são tristes. E a história que eu ia contar é que o Gerard vai primeiro, de facto, a Praga para conseguir comprar e trazer filmes para distribuição. Filmes Castelo Lopes, toda a gente sabe o que é, não é? É sinónimo de cinema, toda a gente que ia ao cinema, apareciam sempre aqueles documentários no início, filmes Castelo Lopes apresenta, etc. E depois havia sempre também, outra coisa que as pessoas já se esqueceram, ia-se ao cinema e aquilo era uma festa, com 2 intervalos, uma primeira parte com documentários, seguida de um desenho animado, era fundamental, depois o intervalo, ia-se para o bar, bebia-se um café, conversava-se, depois o filme também era separado em 2 partes. E havia um intervalo a meio. Aliás, há muitos filmes americanos daquela época de ouro, dos anos 50, Cinemascópio, etc. A gente compra os DVDs agora e vê, e chega aí a uma determinada altura e aparece o intervalo. E o intervalo, em geral, são 10 minutos de música, não é? Se virem as versões boas do DVD, do Spartacus e outras coisas assim, também tinham intervalo. Portanto, ele vai comprar filmes, nomeadamente desenhos animados, porque nessa altura, digamos, a Checoslováquia era pioneira no desenho animado. Era um desenho animado muito diferente daqueles a que estávamos habituados, do Disney e de outros semelhantes, muito mais, digamos, moderno, muito mais estilizado. E também é nessa altura que julgo que ele contacta o Vega, ainda ele não tinha feito nenhum filme de longa-metragem, o Milos Forman, e poucos anos depois, Filmes Castelo Lopes é o primeiro a exibir filmes do Milos Forman aqui em Portugal, no princípio de 1961 ou 62. Portanto, ele vai em 57 e uns anos depois, agora não me lembro exatamente em que ano, o senhor lá, o correspondente dele na Checoslováquia, um organismo estatal, etc., que controlava os filmes e distribuição dos filmes, também vem a Lisboa. E o Gerard e o irmão, José Manuel Castelo Lopes, levam-no a jantar à Cozinha Velha em Queluz, que já na altura era um dos restaurantes de referência. E a meio do jantar, acho que o senhor, o cheque, se abriu com os irmãos Castelo Lopes e lhes disse: Monsieur Lopes, le communisme é si triste. Quer dizer, ainda era mais triste do que, de facto, a ditadura comunista em Praga, não é? Portanto, era o que ele queria dizer. Portanto, vem um funcionário do Partido Comunista a Lisboa e vê que, apesar de de Portugal ser muito mais pobre que a Checoslováquia nessa altura, quer dizer, que havia uma alegria e determinadas regalias que não existiam no seu país. Eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta no texto que escreveu para a revista e novamente no texto aqui da exposição. Pois há uma folha de sala também com um resumo destas coisas. Está aqui. Uma das coisas que nota são os sapatos. Porquê é que não estão nos sapatos? Os sapatos das mulheres com o bico palito la reine, que era uma expressão que eu nunca tinha ouvido, não sabia sequer se é dele. A expressão é do Gerard, não é? Quer dizer, eu nunca discuti estas fotografias com o Gerard, infelizmente, tenho pena, mas discutias com a Daniela e a Daniela sabia que, e de facto é verdade, porque as pessoas compravam todos o mesmo modelo de sapatos, que era aquele que havia à venda, não é? Que eram mais baratos, exceto ali uma figura que eu presumo que deve ser uma prostituta, tem todo o aspecto disso, que está ali, naquela parede intermédia, que está à porta e tal, assim meio escondida, muito bem vestida, loura e tal, com a malinha do costume, não é? Então se tem sapatos à moda, não é? As outras todas, quer dizer, é aquele formato com uma biqueira redonda, em forma de bico de pato, acho que é outra expressão que se pode dizer para isso, e digamos, e o andar correspondente também seria um bocado um andar de pato, não é?
Mas, quer dizer, é essa uniformização, não é? Porque não havia muita escolha, com certeza, nas sapatarias. Eu lembro-me de ir a Praga muitos anos depois, mas ainda durante o regime comunista e a outros países comunistas, e também via as pessoas a entrar e a sair das lojas. De manhã, lembro-me, isto foi na Alemanha Oriental. Fiquei espantado, porque eu saía e via as pessoas no caminho, entravam numa loja, era uma mercearia, entravam e saíam. Depois a seguir era uma drogaria, entravam e saíam. Depois a seguir era uma perfumaria, entravam e saíam. Mas porquê é que vão a tanto e não compram nada e entram em todas? E depois é que me explicaram, uma senhora de lá que me disse, não, vão ver o que é que chegou naquele dia, porque, por exemplo, ia ter chegado papel higiênico e depois só daí a 6 meses é que havia. Mesmo que a pessoa ainda não precisasse de papel higiênico, aproveitava para comprar, não é? E depois, nesta altura, depreendo que haveria racionamento, porque isto foi ainda só... A Inglaterra teve racionamento até ao meados dos anos 50 ou mais, quanto mais a Checoslováquia. Atribui algum significado especial àquela fotografia que é, enfim, a última de baixo, que é a fotografia do cartaz do filme, que agora já me... Pois... como é que se chama o filme? É do Robert Bresson. Condenado à morte escapou-se. Isso para mim foi uma surpresa, porque ele vai a Praga e este filme estava em exibição, porque aquela fotografia foi tirada na rua. Ora, eu não esperava que um filme de um católico sobre um prisioneiro que se escapa da prisão, ou tenta escapar da prisão, fosse mostrado logo no ano em que foi produzido, que se estreasse também num país comunista. E depois percebi um bocado porquê, porque fui ler o que o João Bernard tinha escrito sobre o Robert Bresson, e aquilo que sucedeu em Portugal, onde o filme também foi estreado, mas uns anos depois de ter sido estreado... Uma pergunta, foi estreado pelo Castelo Lopes? Foi estreado pelo Castelo Lopes, sim. Foi? Não sei, eu estou a perguntar. Acho que há quase... Sim, foi estreado pelo Castelo Lopes. E esperava-se que houvesse também cá problemas com a censura. Mais que havia muitos presos políticos nessa altura. E o João Bernard tem uma coisa muito engraçada nesse texto, em que ele diz, mas os censores acho que adormeceram passados 5 minutos do filme e quando acordaram já o filme tinha acabado, de maneira que disseram pode passar, e foi por isso que se pôde ver o filme cá em Lisboa. Mas eu gosto imenso daquela fotografia, e a Daniel sabe também porquê. E também gosto imenso do filme, eu, aliás, sou um ferrenho admirador do Bresson. Portanto, foram essas razões todas que me levaram a incluir, porque no fundo é também um filme sobre a liberdade. Isto é uma seleção das fotografias que ele tinha impresso, não é? Portanto, sim. Disse que ele tinha feito sensivelmente 100 fotografias, quantas é que estavam impressas? Não sei, 60, vá à volta disso, 70 talvez, não? Não imprimiu todas? Menos, não, eu acho que eram à volta de 50, Daniel, não? Eu acho que quase certeza. Era pelo menos o dobro disto. Não, isso é para mim um ponto de honra. Quando se trabalha sobre a obra de um fotógrafo que já morreu e que, portanto, não está cá para nos aconselhar, a gente pode investigar todos os negativos e ver, e aprende-se com isso, mas não se deve. Quem faz, quer dizer, aliás, eu escrevi uma coluna para o Expresso que sai no sábado precisamente sobre isso. A obra fotográfica de um artista não é o conjunto dos seus negativos. São apenas alguns selecionados pelo artista e aquilo que ele faz com eles. Portanto, eu nunca iria mostrar aqui fotografia, também não mostrei na exposição Aparições no BES, fotografias que o Gerard não tivesse selecionado. Ele olhava para os negativos e fazia uma escolha, imprimia mais do que aquilo que mostrou, sem dúvida, já nas aparições eu mostrei muita coisa inédita,
Mas ele fez aquela escolha, olhou, mandou imprimir, às vezes até mandou depois ampliar isso tudo. E os outros rejeitou. Portanto, esses eu gosto de ver, podem ser mostrados, se forem mostrados numa exposição didática para ver. O Gerard, por acaso, também era excepcional numa coisa. Em geral, não fazia aquilo que se chamam, parênteses, o bracketing, quer dizer, então, uma situação, e dispara 3 ou 4 vezes e depois escolhe a melhor. Em geral, ele disparava e era aquela. E depois a fotografia seguinte que ele tirava era uma situação completamente diferente, noutra rua ou até noutra cidade. E, portanto, pode ter interesse, às vezes, se uma determinada situação, ele fez 4 fotografias, a mostrar aquelas 4, a prova de contacto para mostrar, olha, fez 4 e escolheu esta e esta é de facto a melhor que as outras, etc, etc. Mas nele até isso não é possível de fazer assim de um modo geral, porque ele apanhava a situação, captava, e ou saía bem ou saía mal, e se saía bem mandava imprimir para ver. E foi isso que eu fiz aqui, quer dizer... as outras, como eu disse há bocado, eram mais fotografias com pessoas nas ruas e soldados e tropa e polícias e sinaleiros e as pessoas muito ordeiras a atravessar a rua, ou pessoas a olharem para montras e a ver o que é que está exposto. Eu acho que vale a pena explorar um bocadinho mais este ponto. Fazendo-lhe 2 questões. Primeiro, porquê é que acha mesmo que é uma questão de princípio? Quer dizer, vamos supor que está a olhar para os negativos e de repente encontra uma fotografia que pode ter passado, mas que é muito relevante, pode ser muito relevante pelo seu valor intrínseco, pelo conjunto da obra, pela situação que descreve. Quer dizer, no fundo é como se não houvesse baú, no sentido que às vezes dá ao baú dos escritores, em que de repente vão-se buscar coisas que eles nunca publicaram, inéditos. Quer dizer, portanto, havia muitas coisas que nós hoje conhecemos de alguns escritores que também não devíamos conhecer. Sim. Porque não eram obras acabadas, porque não eram obras definitivas. Eu acho que é diferente. Não queria agora entrar aí por parte da literatura. Ainda no outro dia, que esta semana ainda tive uma discussão com uns amigos sobre isso. Eu acho que há toda a conveniência, se o fotógrafo é vivo e se está uma outra pessoa a olhar para a obra, ter essa discussão e mostrar, mas olha que talvez não tenhas razão, porque esta fotografia é muito boa, etc, pelo menos tão boa como aquela que escolheste. Mas quando não está, acho que não se deve fazer isso, porque há o perigo, e foi isso, já agora digo, que é aquilo que eu notei na exposição do Sena da Silva, de transformar o Sena da Silva, que também foi um excelente fotógrafo, num fotógrafo banal. Porque a gente conhecia as boas fotografias dele e agora estamos a olhar para 200 fotografias e muitas daquelas são banais. Pior ainda nesse caso, o Sena da Silva, o Gerard, considerava-se um discípulo do Henri Cartier-Bresson. Negativo integral, etc, etc, não se tira nada. A máquina vê e, portanto, a gente imprime o negativo integral. É claro que eu depois percebi que havia exceções, aliás, como hoje se sabe que o próprio Henri Cartier-Bresson também fazia reenquadramentos. Mas pouco, de facto, não sei, direi, em 10% dos casos ou 5% dos casos. Ao passo que o Sena da Silva, que era o homem do design, o arquiteto, o homem do rigor, da linha, etc., praticamente reenquadrava quase todas as suas fotografias. Quer dizer, às vezes usava menos de metade do negativo e fazia uma imagem que era uma obra-prima. Ora, ele já cá não está para fazer isso. Portanto, não sou eu agora que vou olhar para os outros negativos do Gerard, quer dizer, e posso apresentar isso ou num artigo de investigação ou tentar mostrar, etc. A comparação com outras imagens dele, já tinha feito isto antes. Depois dá-se o caso que, não muitos anos antes de morrer, meia dúzia de anos ou 7 anos, ele teve uma grande retrospectiva
no CCB em 2004 e não. E nessa altura ele reviu, e ao longo dos tempos, todos os negativos com a comissária, a saudosa Luísa Costa Dias, com a Daniela, e portanto aquilo foi tudo passado a pente fino. E houve com certeza discussões entre esta, não esta, manda imprimir isto, não manda imprimir. E ele decidiu. Eu acho que é um abuso ir pegar isto na parede, as coisas que ele não aprovou nunca. Estas ele aprovou porque mandou, houve uma fase da vida, não as mostrou, não sei porquê, talvez por essas razões políticas e outras, mas houve uma fase da vida em que ele mandou imprimir, escolheu, quero esta, e foi ao Senhor Paixão na Filmar e mandou imprimir aquilo. As outras ele não mandou imprimir. Os estudiosos devem ter acesso a isso. Mas agora estar a fazer uma exposição com isso, eu acho que não é eticamente correto. Mas aceito perfeitamente que outras pessoas tenham outra opinião. Encontrou alguma fotografia que lhe desse a tentação de esta eu devia quebrar a regra? Ou olhar para... Não, eu não quis olhar, quer dizer, olhava às vezes para os negativos para ver, para as provas de contacto, para ver se havia mais, etc, etc, mas de facto não tive a olhar para os negativos ou para as provas de contacto sistematicamente para ver todas, porque já sabia que mesmo que visse e que tivesse tentado que não ia usar. Mudando agora um pouco de tema. Mas duvido muito, eu não posso dizer isto, não é? Mas tenho quase a certeza que não encontrava nada que quisesse mostrar. Mas, por exemplo, a grande surpresa, mas foi uma fotografia que ele mandou imprimir, que é que eu usei na capa do catálogo das aparições, que é aquela peixeira, ou lá o que é, que vai, depois está atravessada mesmo na cintura pela linha do horizonte, que acho que é uma coisa absolutamente excepcional, e ele nunca tinha mostrado aquilo, não é? Mas tinha escolhido aquilo. É como todas estas no fundo, não é? Pois. Mas, por exemplo, agora, indo para Praga, 71, já nos disse que eram fotografias, muitas delas um pouco mais, digamos, onde já se iam os momentos e as partes turísticas. Não havia nelas... A Praga de 61 é a Praga de 3 anos depois da invasão. Aquela imagem que ali está, a última de todas, eu não sei bem, eu penso que aquilo é uma praça no centro da Cidade Velha, julgo eu, aquela... Sim. Junto à Catedral, não tenho bem a certeza. Mas é junto à Catedral de baixo, não é? É uma igreja cá de baixo, não é lá em cima. Não havia... Bem, o cemitério não tem pessoas, é uma imagem mais... Tem ali duas clássica. Pessoas em baixo, eu gostei muito daquilo por várias razões, até por associei aquilo, agora posso dizer, isto não tem quase interesse, não é? Mas olhei para aquilo e se o Saul Leiter, que é um fotógrafo americano que eu admiro muito, fotografasse em preto e branco em vez de cores, ele poderia ter feito aquela fotografia. Gosto muito do sujeito com o chapéu, etc. E depois também gosto do facto de nem todos os planos estão focados. Mas está a falar, não estou a falar daquela... Desculpa, estou a falar na última. Não, a última tem pessoas, o cemitério é que não tem pessoas. O cemitério, sim. Mas o cemitério, o Gerard exibiu por acaso, quer dizer, eu tinha-me esquecido disso. Julgo que foi nas insignificâncias na exposição da Gulbenkian, não foi? Mas quer dizer, aquilo é o cemitério judeu, que é um dos locais de peregrinação em Praga, que toda a gente fotografa. E o que é curioso é que eu já vi dezenas de versões, quer dizer, o que dezenas de fotógrafos fizeram naquele cemitério, e são coisas todas diferentes, sempre. Embora... aquilo no fundo são túmulos desordenados, e gosto da versão dele, mas ele exibiu muito poucas vezes aquilo, não sei se foi só nessa insignificâncias, não é?
Mas a outra imagem, que é a imagem que tem pessoas, e as pessoas olharem para cima, para aquele símbolo, para aquela cruz e para aquela pomba desfocada. Sim. Isso é a minha interpretação, não é? Há ali uma esperança que não se sabe ainda se vai funcionar. Não havia mais imagens daquelas, de 71? Não, eu não vi, não. Mas quer dizer, também isto foi visto um bocado à pressa, não é? De maneira que foi... Não me debrucei ainda sobre essas fotografias. Podemos todas. esperar agora uma é capaz de uma haver versão mais Praga coisas 71 com idólatras. Praga 57. Não, eu acho que esta de Praga 57 é, digamos, é mais do que uma, como eu escrevi no texto, é mais do que uma nota de rodapé. Isto é um conjunto muito bom que dá um retrato de uma cidade. O Gerard era uma pessoa, era um homem do mundo, viajava imenso, falava várias línguas, etc., uma pessoa de uma grande cultura, mas fotografou fundamentalmente 5 cidades. Agora eu acho que se pode dizer que fotografou Praga, que era Lisboa e Paris, as cidades onde ele vivia, foi Roma e Bruxelas. E agora podemos juntar Praga. Mas nunca fotografou outras cidades. Para mim eu tenho muita pena, ele ia muito a Londres e a Inglaterra, falava impecavelmente inglês e não conheço assim nenhuma fotografia de Londres que ele tivesse feito, não é? E muitas outras, fez várias fotografias na América, em Nova Iorque, etc., mas poucas, não muitas. Mas este retrato de Praga acho que é das boas coisas que ele fez. Eu tenho estado a monopolizar a conversa, mas acho que é a altura de abrir a conversa aos presentes. Portanto, acredito que haja seguramente questões que queiram colocar. A Daniel está aqui tão caladinha, ajudou-nos tanto nisto, foi tão importante para nós podermos ter esta... Ela tem estado a servir-me de ponto. É? Tá? Isso, está. Eu cheguei a conhecer o Gerard porque fazia parte do grupo do António Sena quando ele organizou e iniciou a ETA. E tive o prazer de conhecer o Gerard, que parecia quase que nem cabia naquela galeria que era minúscula. Ele entrava, parecia que não cabia mais Ele ninguém. entrava e tinha de sair meio dúzia de pessoas, não é? Portanto, ele ocupava praticamente aquele espaço todo. É assim a imagem que eu tenho. Mas a percepção, e daquilo que eu me lembro, na altura, eu tinha 18 anos, era que o António Sena, de facto, como depois o Gerard escreve, conseguiu-lhe mesmo arrombar o baú e expor as fotografias ao gosto do Toé. E o Gerard, daquilo, ele lembro dele ir lá à galeria falar e haver assim reuniões como esta, de ter admitido que ele pudesse abrir o baú e ter escolhido isto em vida. Claro que é diferente, como o professor Jorge Calado estava a dizer, que tem que se respeitar o gosto, e acho que tem toda a razão. Mas, de facto, isto para dizer que a primeira exposição que, de facto, o Gerard está disponível para... Foi aí que, de facto, ele mostra as suas fotografias, a primeira vez em público. Ele estava muito aberto em deixar-se seguir pela escolha do António Sena. Com certeza, mas eu estava eu não estou só para... Sim. Quer dizer, acho que é um dado que, se calhar, como era a primeira, ele se calhar não teve aquela precaução que depois nas outras exposições foi tendo em escolher, juntamente com o comissário ou com até a ligação das fotografias umas às outras. A sensação que eu tenho e a percepção Sim. que eu tenho dessa altura é que o António Sena acabou por realmente escolher, fazer a ligação entre as imagens. Mas ele concordou. E ele concordou, claro, ele estava bastante satisfeito. Mas era só para dar esta... Eu lembro-me que quando fiz a exposição do José Manuel Rodrigues em 1998, talvez, 7, na Culturgest, o ofertório, não é? Foi a primeira grande exposição dele. Isso foi feito com ele, quer dizer, e tivemos grandes discussões, não é? Porque às vezes eu escolhia coisas que ele
achava que não, mas acabou por concordar, não é? E eu vi, nessa altura, ele tinha cerca de mais de 60 mil negativos. Não só vi o que ele tinha feito e impresso, todas as coisas, mesmo aquelas coisas que tinha em caixas já quase para ir para o lixo, e vi todos os negativos, os 60 mil. E quando encontrava qualquer coisa que ele nunca tinha olhado, tínhamos depois uma discussão sobre aquilo que devia ir ou não, não é? Mas eu acho que no caso, quer dizer, é mais grave no caso de um fotógrafo que sistematicamente reenquadra a imagem quando ele já não está presente. Pela mesma razão, a gente podia dizer agora, não, fomos ao Louvre e vi lá a Mona Lisa. Acho que ele fez mal, só devia ter pintado a boca da Mona Lisa. E então vamos cortar o quadro e dizer ao Louvre, pá, o resto não presta, a paisagem que está por trás é uma paisagem imaginária e a gente agora vai só pôr aquilo porque aquilo é que fica melhor. Eu acho que ninguém vai fazer isso, não é? Mas já agora, deixa-me, voltando, esta discussão é apaixonante. É apaixonante. Eu estou a querer ser provocador. Mas levanta também uma outra questão, que é que significado tem, hoje em dia, a fotografia, quando se faz fotografia digital, sim, há muitas coisas que de repente ficaram diferentes na maneira de fotografar. Há muito, primeiro, por um lado, muitos constrangimentos que desapareceram. Constrangimentos, por exemplo, falta de luz. É muito fácil adaptar. Se a gente tem um rolo de 25 ou de 100 dentro da máquina, antes era difícil de repente era difícil transformar, de repente fazer ali uma fotografia com um sítio escuro. Hoje não é assim. Não. Mas depois também não deixa de haver, quem comprava negativos sabia que isso era muito caro. Hoje em dia essa coisa desapareceu. Olhamos para os fotógrafos. Eu trabalhei num jornal e portanto sei como é que quantas fotografias fazia um fotógrafo, um fotojornalista, bem sei que é uma coisa diferente, que disparava, ligava o motor e aquilo ia por ali adiante. E nós vemos que as coisas funcionam um bocadinho assim. Bem, isto, além de termos estes, sabermos como é que... e depois, hoje em dia, as fotografias digitais também se apagam mais do que se apagavam. Os negativos ficavam guardados. A fotografia digital não é usada e facilmente se deita fora. E não sei apaga. Também qual será o tempo de vida. Se daqui a 100 anos mesmo que esteja arquivado. Sim, será que a gente consegue ler o espelho daqui a 100 anos? Não, possivelmente não. Pois, eu por acaso sou daqueles, às vezes as pessoas ficam admiradas com estas minhas posições, porque julgam que eu sou um tipo antiquado, não é? Que só gosta do preto e branco, ou do filme como era antigamente, etc. Eu acho que não há nenhuma diferença entre o digital e o analógico. Quer dizer, no fundo é ver, e é tudo química. Não me venham dizer que agora que o digital não é química, porque onde há eletrões está a química metida. Evidentemente que é muito mais fácil, mas sempre foi assim. Quer dizer, os primeiros fotógrafos, não é? Quando o Sullivan e aqueles grandes americanos que andaram a explorar o Oeste, não é? Carregavam dezenas de quilos com uma mula ou um cavalo ou um burro, montanha acima, montanha abaixo. Depois tinham de preparar as placas fotográficas na altura, porque ainda tinham de estar úmidas, os tempos do colódio úmido, para fazer a fotografia, tinham de ser imediatamente reveladas, etc, etc, senão perdia-se tudo. E, portanto, transportavam um laboratório que era uma coisa, aquilo não era fazer campismo à moderna, era uma coisa com uma enorme dificuldade. Quer dizer, e a pouco e pouco, quer dizer, tudo isso foi resolvendo, as coisas tornaram-se mais pequenas, os filmes mais rápidos, etc. Os tanques de revelação também, tudo muito mais fácil, não é? Portanto, eu acho que devemos, como fotógrafo, ou uma pessoa que gosta de imagens, deve usar todas as técnicas à sua disposição. E, portanto, tornam isso cada vez mais fácil. Hoje é muito mais fácil, há muito mais imagens, etc., mas nem todas as imagens são imagens... Quer dizer, eu posso escrever uma carta e não é uma obra de arte, não é? Eu não sou escritor. Os escritores também, aqueles grandes escritores, também escrevem coisas, ninharias e tal, que não são consideradas obras de arte.
Portanto, digamos agora, a agulha em palheiro, o palheiro é muito maior, as agulhas são muito mais pequenas, mas continua a haver agulhas e continua a haver palha. Portanto, o que é preciso é depois escolher. E acho que quem fez, enquanto é vivo, vai escolhendo e vai mostrando aquilo que acha que é bom. Pode-se aconselhar ou não se aconselhar, com amigos ou com comissários, etc., mas ele é o dono da sua obra, acho eu. E é possível comparar alguma manipulação que, apesar de tudo, imprimir uma fotografia que tinha com... Mas sempre houve manipulação, não, claro, desde o princípio. Exatamente, sempre houve manipulação desde o princípio. Mas é possível comparar essa manipulação que é desde o princípio, pôr a mão por cima, tirar um bocado de sombra, quer dizer, pôr um bocado de sombra, tirar um bocado de sombra. O Photoshop existia sempre existiu, logo no princípio, quer dizer, e até de uma maneira extraordinariamente intensa, quando aí 40 anos ou 30 anos depois da invenção da fotografia, se começa aquele debate que ainda hoje continua, de saber se a fotografia é arte ou não é arte. E então, portanto, estamos agora no final do século XIX, princípios do século XX, quer dizer, a fotografia, para ser arte, tinha de ser o mais manipulada possível, com todos os truques, quer dizer, que muito mais violentos do que o próprio Photoshop. Cold Press Photo. Pois, exato. Essa teve piada, de facto. Não, e de facto, quer dizer, aquela coisa que a gente tinha, não é? Se há fotografia, o sujeito esteve lá ou não esteve, isso já se sabe há muito tempo que não era assim, não é? Aliás, por exemplo, no final do século XIX, as célebres fotografias de fantasmas, não é? Quer dizer, que muita gente acreditava, não é? Eu também acredito em fantasmas, mas não acredito que tenham sido fotografados, não é? E isso foi um género de fotografia extraordinariamente popular, não é? Portanto, era também uma Photoshop extremamente inteligente. Habilidoso. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. A Daniel ia dar a palavra. Senta-te aqui. Não vão fugir todos. Não vai ser. Senta-se aqui. Pronto. Boa noite. É complicado depois de pessoas que sabem tanto de fotografia de dizer outra coisa. As únicas coisas que eu queria dizer são coisas que só eu posso dizer, porque vivi 43 anos com Gerard e ao longo das coisas que vocês disseram havia coisas que eu gostava de dizer, porque, por exemplo, esta fotografia, que o Jorge, com muita razão, disse que é uma das poucas que o Gerard fez de pessoas, uma fotografia frontal. Mas eu me lembro agora, e por acaso nunca disse isto quando temos as conversas, quando preparamos as coisas com o Jorge, eu normalmente faço o possível para me lembrar de mais coisas possíveis a contar. E esta esqueci-me, mas eu lembrei-me hoje que o Gerard me tinha dito que tinha pedido licença a este homem para o fotografar. E isto é quase evidente na fotografia, porque o homem tem um sorriso e que ele achou a situação completamente, eu acho que ele chamava o chinês, não sei se era chinês ou outro país, chamava o chinês, e que encontrou na rua, e eu acho que e ele achou isto completamente surrealista, quer dizer, não está ninguém na rua e de repente dá com um chinês em Praga. E parece que foi só com um gesto e que ele conseguiu pedir ao homem se o podia fotografar, e o homem diz que sim e tirou esta fotografia. Bom, isto é uma das coisas que eu me lembrei. Se estivessem ali em Lisboa ou em Paris, naturalmente não podia. Não, porque aqui o facto de não ter conversa, de não ter palavras, eu acho que ele foi simpático e pronto, deu isto. Uma coisa que se passou ontem de manhã, ainda estava em Paris, na nossa casa, e antes de apanhar o avião, por volta das 7 da manhã, ainda decidi dar uma vista de olhos às folhas de contacto. E de facto, contei as fotografias. Elas têm 100, em volta de 100, foram 109. E como eu sei que o Jorge, gosto muito destas coisas,
é um presente para ti, não são 6, são 109. E de facto, eu acho que o Gerard escolheu bem, que as outras que estão, ou estão um bocadinho repetidas ao respeito das montras e isto tudo. Há uma que está lá e que, se calhar, se não fosse o não fazer, o não tirar fotografias que ele não escolheu, há umas fotografias de umas crianças de escola, todas da mesma idade, na cidade, e que estão a andar na rua. Eu acho que aqui é que se podia ter encontrado uma, se calhar. Agora, quero responder a esta senhora que falou, porque isto, de facto, é importante. E isto tem a ver também com o meu viver como o Gerard, e o Jorge sabe isto. O Gerard, no princípio, quando foi, digamos, descoberto pelo Toé, ele tinha, e com razão, porque nunca tinha conseguido nos anos 50 mostrar as fotografias, e o que ele sempre disse é que ele tirava a fotografia para as mostrar, não era só para ele, coisas que faz o Toé. O Toé toda a vida tirou fotografias, enquanto nunca as mostrou a ninguém, se eu bem me lembro. O Gerard tinha imensa pena de não mostrar as fotografias, e já não me lembro o que eu queria dizer a este respeito. Sim, e quando foi descoberto pelo Toé, claro que fez toda a confiança no Toé, todo contente que ele estava de poder mostrar as fotografias. Eu conhecia o Toé desde Bebê. E depois disto começou a falar com outros fotógrafos. E ele estava sempre com muito pouca confiança nele, e eu acho que não escolhia nada. O Toé que escolheu, e depois, quando mostrava a fotografia a outros fotógrafos, como o Jacques Minassian, por acaso, mostrou, e o Jacques punha umas de parte, uma direita, uma esquerda, e o Gerard não dizia, mas não gostas dele? Não, fazia toda a confiança no outro em qual ele punha uma confiança e um profissionalismo que ele não tinha, ou pensava que não tinha. O que se passa é que, pouco a pouco, ele ganhou confiança, e é por isso também o que se passou, e foi, eu estava aqui a ver se o Jorge ia falar disso, e falou, e muito bem, que para o CCB, com a Luísa Costa Dias, que tem, pronto, saudosa Luísa Costa Dias, que eu gostei imenso e que me aprendeu muita coisa. Uma das coisas que, aliás, eu escrevi isto no catálogo da última grande exposição, é que eu fiz muita acrochage com a Luísa ao lado dela, e ela diz-me uma coisa que eu nunca esqueci, porque muitas vezes estamos a pôr as fotografias, não sei o quê, depois há uma com a qual não sabemos o que devemos fazer com esta fotografia. Esta não cabe aqui, não está bem, não cabe em parte nenhuma. A primeira coisa que podemos pensar, então, não vamos expô-la. E ela dizia, não, temos que recomeçar tudo do princípio. Bom, é talvez uma botada, não é? Um bocadinho exagerado, mas eu acho que ela tem razão. Mas então, o Gerard não tinha confiança. Punha confiança da escolha noutras pessoas. E depois ganhou mais confiança e escolhia, dizia, mas, por exemplo, a Luísa Costa Dias escolheu umas que ele não estava completamente de acordo, e depois os dois estavam assim, e depois o Gerard acabava por ceder, ou ela, mas foi assim. E comigo, aliás, também. Perguntava-me a mim, quando, mais no segundo período dele, quando ele começou a fotografar, então a escolha quase sempre era feita comigo. Mas concordávamos quase sempre. O que eu acho ao respeito das fotografias, e aqui é que estão os dois um bocadinho... Não, enfim... Eu só estou a desafiar. Agora, o problema é que eu acho que depois de tantos anos... Mas falou nisso, porque o trabalho de ir aos negativos, por exemplo, era um trabalho do estudante. Quer dizer, quer estudar a obra do Gerard Castelao, pode ir vê-las para dizer coisas, mas que é completamente diferente do que organizar uma exposição. Mas eu acho que eu que tenho os negativos, eu não me vejo, se vejo uma pessoa, se contacto uma pessoa, digamos, séria e que está interessada a ver os negativos. Aliás, eu prefiro dizer folhas de contacto que negativos, porque poucas pessoas são capazes de ver negativos sozinhos, assim, realmente negativos. Eu acho que não dizia que não.
se a pessoa for de boa fé e tal. E, aliás, isto que eu queria dizer em memória a Luísa, é que a Luísa, isto é que ela queria fazer. Sempre disse ao Gerardo que depois da exposição do CCB, ela queria ter tempo de ir ver os negativos todos e que ela tinha certeza de encontrar, de ter também umas aparições, outras aparições. O Jorge teve a aparição das fotografias que o Gerardo tinha decidido imprimir, mas a Luísa tinha a ideia que podia ter tido outras aparições. O que pode ser, realmente, mas eu acho que as duas coisas estão... Eu percebo muito bem o que o Jorge faz e de uma certa maneira, acho que não pode ter escapado imensas coisas. Eu tenho a certeza que não, mas deve haver, se calhar, umas coisas a ver para outra pesquisa, por exemplo. Mas que aqui eu acho que entramos um bocadinho na história. Ora, passaram mais de 50 anos, já estamos na história do que o Gerardo fotografou. Quer dizer, por exemplo, então, mas estou muito interessado para o que se passava em Praga nos anos 50. Então, não haverá uma fotografia onde não se encontra uma coisa... Isto ainda é outra história. Aliás, queria acabar agora, porque estou a falar já há muito tempo. Não, eu gostava de aproveitar para lhe fazer já agora uma pergunta, que era, voltando a um dos problemas, contou-nos a história de que ele pediu àquele asiático, por gestos, para fotografar de frente. Há uma outra fotografia em que há 3 mulheres a olhar de frente, que é aquelas 3 mulheres à janela. Há uma história parecida? Eu acho que aqui ele contou-me que perguntou com os olhos. Perguntou com os olhos. Olhou para elas e, em vez de ter... Podia ter uma senhora que sai, ou põe a cabeça aqui, ou vai para dentro. Não. Houve um entendimento ocular. Perceber que... Exatamente. Agora, eu queria acabar talvez com uma coisa engraçada, que não tem muito a ver com fotografia, mas pronto, é que para ser engraçado. Esta manhã, quando fui ver as fotografias, há lá uma fotografia de uma... Quer dizer, nas duas épocas, em 57, onde não estava, e em 71, onde estava presente, há uma fotografia de uma senhora que chamava-se, em 57, Irena Bozova, e em 71 chamava Trestikova, porque tinha casado. E o Gerardo gostava muito destes dois nomes, de Irene Bozova e Irene Trestikova. Ele usava também os sapatos em palitos Larene, e o Gerardo tinha-me contado que em 57 esta senhora, que era aquela senhora que se ocupava dele, que trabalhava nos, como é que se diz, Tchecoslovaski, não sei o quê, filme import, ou export. E aquela senhora, mas esta senhora Irene gostava muito de mim, tinha um began, e se eu quisesse, não sei o quê, sabe como era o Gerardo? Assim, Irene, não sei o quê. E eu muito zangado, mas quem é esta Irene? E depois, uns anos depois, decidimos ir à Praga e lá estava a Irene outra vez. Mas devo dizer que, vindo da senhora, não fiquei nada com ciúme. E tenho fotografia, há fotografia, mas mesmo assim fotografou, uma vez. E com esta Irene e o marido, em 71, eles nos convidaram a ir a um baile, e que era uma coisa espantosa, porque nos filmes que visionámos naquele segunda viagem em 71, havia o famoso Le Bal des Pompiers, de Milos Forman. E a senhora nos levou, depois de ter visto o filme, levou para um baile que era exatamente isto. Pronto, obrigada. Muito obrigado. Observação. É que eu acho que a fotografia se passa uma coisa que se passou logo no princípio, não é? Que o Baudelaire discutiu e tal. As pessoas ainda têm a sua relutância em considerar que a fotografia é arte. E por isso, como é relativamente fácil fazer uma fotografia, há esta ideia, a gente conhece 200, mas ele tirou muito mais, queremos ver tudo. Toda a gente aceita que um pintor pinte, não sei, uma centena de bons quadros, ou 2 centenas, ou mais.
ou um escritor que só escreva 20 livros na sua vida. Mas quando é fotografia, a gente é uma coisa menor, só 10. Foi lá e só tirou 10 fotografias e esteve lá um mês. Então tem 30 mil negativos, ou 60 mil, ou 100 mil, e a gente só conhece 300 fotografias. Mas esse é que faz parte do caráter da fotografia. Essa raridade é, de facto, a agulha em palheiro. E por isso é que a fotografia é uma coisa misteriosa. Eu conto-vos só uma coisa que sucedeu comigo. A primeira fotografia que eu comprei e comecei a colecionar foi uma fotografia do Robert Mapplethorpe. Eu nunca tinha ouvido falar no Robert Mapplethorpe, mas gostei muito de retratos. Eu tinha a mania da Patti Smith, tinha os discos da Patti Smith e gostava muito dos retratos da Patti Smith nas capas. Também gosto muito de ópera. Eu estive na estreia do Einstein on the Beach, do Philip Glass e do Bob Wilson. E havia um retrato que comprava-se em postal, em todas as livrarias ecas que tinham assim postais, e às vezes em quiosques de rua, havia um postal com o retrato duplo do Philip Glass e do Bob Wilson. E um dia comecei a comprar aqueles postais. Isto é a Patti Smith, o retrato que está no disco dos Horses, etc. E depois vi por trás, fotografia Robert Mapplethorpe. Tinha meia dúzia de postais que eram todos grandes retratos. Eu tenho de ver estas coisas dele. E depois informei-me e tal, disseram, vá à galeria tal, que eu represento e pode ver a obra dele. Disse, não vou nada à galeria, não vou comprar fotografias e tal. Posso ir a uma exposição agora não há mais, mas pode ir à galeria, porque isso é que elas existem, para as pessoas verem. E não tem nada que comprar, está lá, vê, e depois agradece e vai-se embora. E assim fiz. E no fim de lá passar 2 horas, saí com um retrato também do Mapplethorpe. Um tipo que está no banho, e só se vê a cabeça dele, é uma geometria perfeita, aquilo é quase uma quadrícula, e há um copo de água que está no extremo da banheira. Há 1 ano ou 2 depois, por acaso conheci o Mapplethorpe também numa exposição dele. E foi-me apresentado e tal, e disseram, este é um senhor português, comprou uma fotografia tua, etc, etc. E nessa altura, julgo que não haveria mais nenhuma fotografia dele em Portugal. E ele perguntou-me, sim, qual é? Eu disse, é aquele retrato de James Ford. E porquê é que você comprou essa? Eu disse, olha, achei aquilo uma coisa admirável, porque não se vê água nenhuma, aquilo é uma banheira, mas só se vê a cabeça do senhor, mas ele tem a cara molhada. E depois há este copo que está no outro extremo da banheira, e que compõe para mim, é o copo que define a fotografia. E ele vira-se para mim e disse, que engraçado, quando eu tirei a fotografia nem me apercebi que havia um copo. E é isto que faz a fotografia uma arte absolutamente mágica. E é por isso que pode haver um grande fotógrafo que só tenha tirado 6 grandes fotografias, mais nada. E isso chega para fazer dele um grande artista. Pronto, era só isso. Bem, muito obrigado a todos. Acabámos este ciclo entre a FNAC e a Fundação e a Revista 21, que correu muito bem. Esperamos poder continuar para a primeira oportunidade. E, mais uma vez, muito obrigado, Daniel, em primeiro lugar, e mais que todos. Muito obrigado, Jorge. Deve-se muito a ti. Muito obrigado.